Irmãos e irmãs, às vezes nós pensamos, vemos o papado e dizemos que a lei dominical virá ali, do papado, mas sabem quem são os que vão instigar o governo para que imponha a lei, o domingo? O domingo que o papado estabeleceu como dia de repouso? São os protestantes, os que vão impor o domingo em honra ao poder papal. Agora, compartilharei algumas citações importantes, dados interessantes. 89% dos evangélicos dos Estados Unidos votaram em Donald Trump. Durante a campanha, Trump prometeu abolir a emenda Johnson de 1954. É uma lei que se estabeleceu no Congresso em 1954, que proíbe as entidades sem fins lucrativos que se metem na política, que apoiam candidatos ou partidos políticos. Uma entidade sem fins de lucro, por exemplo, sem sanções. Bem, nós apoiamos a Trump. Eles poderiam perder seus status de sem fins de lucro e teriam que pagar taxas. Assim, Trump prometeu às igrejas protestantes e disse: "Eu vou eliminar a emenda Johnson", mas ele não pôde eliminar, porque é uma lei, e por declaração executiva não se pode eliminar uma lei. Nesse caso, seria então um ditador, ou seria um monarca, porque tem que funcionar dentro de um governo constitucional. Trump mudou a embaixada dos Estados Unidos em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. E vocês dizem, o que isso tem a ver com os protestantes? Escutem. Os protestantes têm este panorama de eventos finais, de que todos os eventos finais vão ser realizados em Israel. Este presidente é amante dos judeus, primordialmente, porque os evangélicos estão dizendo a ele, os assessores que estão dizendo a ele, com esse panorama escatológico que eles têm, que eles vão reconstruir o Templo de Jerusalém. E aí vai se assentar um personagem bem malévolo, que é o anticristo, que vai construir uma estátua bem grande e vai mandar a todos adorarem a estátua e vai colocar uma tatuagem na sua mão direita ou na testa. Por isso, eles influenciaram a Trump para mudar a embaixada para Jerusalém. Tem muitos assessores evangélicos na Casa Branca. Inclusive, estabeleceu um escritório na Casa Branca, que se chama Iniciativa da Fé e da Oportunidade da Casa Branca. Uma de suas assessoras principais se chama Paula White, seguida por milhões de pessoas. E quando esta ordem executiva para estabelecer esta organização se estabelecer, fez o seguinte comentário: esta ordem executiva é histórica, pois fortalece a relação, escutem, fortalece a relação entre a fé e o governo dos Estados Unidos, que resultará em milhares de vidas transformadas. Desde quando a união das religiões com o poder civil transforma vidas? Trump também desempenhou um papel na eleição de juízes na Suprema Corte. 2. Neil Gorsuch, que cresceu como católico. Agora existe uma igreja, creio que episcopal, que é o catolicismo daqui. Brett Kavanaugh, um indivíduo radicalmente católico. No presente momento, não há um protestante na Suprema Corte dos Estados Unidos. Há 3 judeus e 6 católicos romanos. E a juíza Ginsburg, que está velhinha. Temos visto um documentário que é extraordinário sua história, como juiz e muitas outras funções no sistema judicial dos Estados Unidos. Ela está velha e tem câncer. Se ela chegar a morrer antes que Trump saia da presidência, possivelmente teremos até 7 juízes dos 9 da Suprema Corte, que são católicos romanos. Seria muito fácil para os protestantes influenciarem a Suprema Corte para que imponham uma lei dominical. Agora, como vai acontecer? Brevemente eu vou explicar como eu creio que vai acontecer. Não vão eliminar a primeira emenda, que separa a igreja do poder civil. O que vai acontecer é que irão reescrever e aprovar uma lei no Congresso Dominical. Imediatamente algumas organizações, como a Igreja Adventista e também outras organizações, vão falar contra e vão apelar por isso. Chegarão à Suprema Corte para ver se essa lei dominical é constitucional ou não, porque a Suprema Corte decide se a lei é constitucional. A Suprema Corte vai olhar para a lei e vão decidir se é constitucional ou não. A Suprema Corte vai dizer que é constitucional e a lei vai passar. Se disser que não é constitucional, a lei não vai passar.
porque a Suprema Corte é quem interpreta as leis e diz se são constitucionais, se podem ser lei ou não. O que vai acontecer é que a Suprema Corte, obviamente, uma lei dominical é inconstitucional porque estabelece religião, e uma lei antissabática é inconstitucional porque a Constituição garante que as pessoas podem praticar sua religião livremente. Mas o que vai acontecer é que a Suprema Corte vai declarar que leis inconstitucionais são constitucionais. E aí será a nossa última apelação, que estará nas mãos de Deus. O que vai acontecer com Trump? Não sabemos. Mas lhes digo que estamos em um tempo em que temos a oportunidade de compartilhar esta mensagem. Mas virá o tempo quando não poderemos mais fazê-lo. Temos um parênteses agora, para fazer o que Deus quer que nós façamos. Sinais dos Tempos, 4 de julho de 1899, a irmã White escreveu o seguinte: os Estados Unidos são a nação mais grande e favorecida da Terra. Uma providência misericordiosa tem protegido esta nação e tem derramado sobre ela as mais ricas bênçãos. Aqui os perseguidores e oprimidos têm achado refúgio. Aqui se tem ensinado a fé cristã em sua pureza. Este povo recebeu grande luz e misericórdia sem par. Mas estes dons celestiais foram desenvolvidos com ingratidão e esqueceram-se de Deus. O infinito guarda um registro das nações e a culpa delas é proporcional à luz que tem recebido. Um registro assustador se encontra no céu contra nossa nação. Mas o crime que vai preencher a medida de sua iniquidade será quando invalidarem a lei de Deus. Irmãos e irmãs, agora estamos em um parênteses, onde temos liberdade para compartilhar a mensagem especial da nossa igreja. Aproveitemos a oportunidade que temos agora para proclamar esta mensagem. Estudemos e oremos e testifiquemos sobre a grande mensagem que Deus nos tem dado como igreja. Quando nossa nação, os Estados Unidos da América, em suas assembleias legislativas, promulgarem leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o, têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. O Grande Conflito, página 566. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Testemunhos Seletos, volume 3, página 288. No movimento Ora em Ação, nos Estados Unidos, a fim de conseguir, para as instituições e usos da Igreja, o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significado a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. É o espírito do papado, espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, que está embebedando as igrejas protestantes, elevando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. O Grande Conflito, página 573.